Atos, capítulo 26. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Versículo 6. A defesa pessoal de Paulo, com a devida permissão do rei Agripa, resultou em reações diversas. O início de seu discurso revela um Paulo feliz e culto. A serenidade de sua fisionomia misturava-se com o olhar penetrante de quem sabia o que estava falando. Movido por santa convicção e intrepidez, apresentou aos seus ouvintes o testemunho de sua vida antes e depois de Cristo. A esperança que lhe arrebatava o coração de alegria era o motivo pelo qual foi feito prisioneiro. De perseguidor a perseguido, Paulo não omitiu seus crimes religiosos, de modo que, além de prender cristãos, também consentia com a morte deles. Sua severa formação religiosa o tornou insensível e irremediavelmente comprometido em proteger a Igreja de Deus daqueles os quais considerava hereges. Mas na hora mais clara do dia, seus olhos se tornaram em escuridão. Caindo em si, se deu conta de que sempre estivera cego. As palavras de Jesus causaram grande temor e profundo arrependimento. Creio que foi ainda ali, na estrada de Damasco, que Paulo aceitou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Imagine que você vivesse no tempo do Holocausto e que Adolf Hitler de repente aparecesse em um palanque, declarando que havia se arrependido do que fez e que agora era um seguidor do Deus dos judeus. Qual era o judeu em sã consciência que acreditaria nisso? Foi uma situação semelhante a esta que Paulo teve de enfrentar, tanto em Damasco como em Jerusalém. No começo, os cristãos pensaram que Paulo estivesse blefando, até que perceberam o poder atuante do Espírito Santo em sua vida. Não é fácil lidar com mudanças e, principalmente, quando se trata da transformação de uma vida. Ninguém que tenha experimentado a pessoa de Jesus Cristo pode permanecer do mesmo jeito. As curas e milagres que ele realizou definem bem esta ideia. Os leprosos eram purificados, os coxos passavam a andar, aos cegos devolvia a visão, aos surdos fazia ouvir. Ou seja, ninguém ia até Jesus para sair de sua presença da mesma forma. Aqueles que conheciam a Paulo desde a infância percebiam nitidamente a sua mudança. O Saulo de Tarso ficou para trás e deu lugar ao Paulo de Jesus Cristo, ao apóstolo totalmente comprometido a dar testemunho, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Interrompido de maneira abrupta, foi chamado de louco pelo governador, quando na verdade era o mais são dentre todos os que ali estavam. Com palavras de verdade e de bom senso, Paulo simplesmente falou com franqueza as coisas que já lhes eram notórias. Os apóstolos não pregavam uma mensagem estranha, mas em Jesus confirmavam o que já estava escrito na lei e nos profetas. O povo, portanto, não rejeitava uma mensagem nova, mas as verdades da palavra de Deus. E ainda que convencidos da verdade, muitos, como Agripa, não estão dispostos a negar o próprio eu em detrimento de Cristo. Até simpatizam e defendem os pregadores da justiça, mas não tomam uma decisão genuína de fazer parte deste povo. Jesus está às portas, amados. Não desperdicemos o tempo da oportunidade que se chama hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Não desperdicemos o tempo sobremodo oportuno que se chama agora. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. O Espírito Santo nos chama e intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 22, versículo 29. Este tem sido o constante apelo do Espírito Santo. Por favor, não te demores a aceitar o convite do Senhor.
pode ser a sua última chamada para entrar na embarcação de Jesus rumo à vida eterna. Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, todos os que hoje me ouvem aceitassem o convite de Cristo. Oremos, amados. Querido Pai Celestial, graças te damos porque quando permitimos que o Teu Espírito atue em nós, nossas palavras e nossas ações correspondem à vontade do céu. Porque não faz sentido, humanamente falando, pregar para os que têm ouvidos e não ouvem, têm olhos e não veem. Foi assim com os profetas, com os discípulos, e tem sido assim ao longo dos séculos. Mas a rejeição não é geral. Louvado seja o Senhor por isso. Verdadeiros milagres de genuína conversão têm acontecido, e nós queremos fazer parte deles, Pai. Que o nosso testemunho, ainda que não seja aceito por muitos, sempre glorifique o Teu nome e revele a Tua vontade em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um bom dia da preparação, tripulantes da embarcação de Jesus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.